Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A polícia confirmou o laudo sobre o material genético encontrado no corpo da menina Bárbara Vitória, que foi assassinada em Belo Horizonte. Ao vivo, o repórter Rodrigo Cabral tem as informações. Boa noite, Rodrigo. O que a investigação já conseguiu comprovar? Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos. Os exames feitos no IML aqui da capital mineira confirmam que a menina Bárbara Vitória, de apenas 10 anos, tinha material genético do suspeito do crime nas unhas e no cadarço usado para amarrar as mãos dela. Com essas amostras de DNA, a polícia não tem dúvidas de que se trata de um crime sexual e que o autor é mesmo Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, que era vizinho da criança. Para os investigadores, ele agiu o tempo todo sozinho. A perícia também comprovou a veracidade das imagens registradas durante a ação. O Paulo Sérgio abordou a Bárbara quando ela foi à padaria comprar pão. O homem atraiu a criança até a casa dela. A garota foi abusada sexualmente, asfixiada e morta. Em seguida, o assassino usou um carrinho de mão para levar o corpo da menina até o campo de futebol, onde ela foi encontrada seminua 2 dias depois de ter desaparecido. O Paulo Sérgio chegou a ser levado para uma delegacia. Ele cedeu material genético para o exame de DNA e foi liberado. Horas depois de deixar o IML, foi encontrado morto com sinais de suicídio. Rodrigo Cabral, de Belo Horizonte, para o Rede TV News. Obrigada, Rodrigo. E veja agora outros destaques da edição de hoje. Operação da Polícia Federal impede resgate de integrantes do PCC de presídios de segurança máxima. A mulher de Marcola, um dos líderes da facção, foi alvo de mandado de busca e apreensão. O STF aprovou por unanimidade reajuste de 18% nos salários de juízes e servidores do Judiciário. O texto ainda segue para o Congresso. A confiança do empresário industrial brasileiro atingiu o melhor patamar em 12 meses. A economia pelo mundo também dá sinais positivos. Inflação nos Estados Unidos tem resultado melhor que expectativa. Um turista americano foi atingido por uma bala perdida durante confronto entre milicianos e traficantes na zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava num apartamento. Amigos de Joseph Thomas, de 28 anos, estiveram no hospital onde o turista americano está internado em estado grave em busca de informações. Joseph passou por cirurgia. Ele é professor de português em Los Angeles e está de férias no Rio de Janeiro. O americano foi baleado dentro do apartamento durante uma disputa entre milicianos e traficantes pelo controle do Morro do Fubá, na Zona Norte. Desesperados, passageiros de um ônibus tentaram se proteger. Mas o coletivo foi atingido. Olha isso, olha o que os caras fizeram. Mandaram o filho dentro do ônibus. Um passageiro ficou ferido. Ele foi levado para o hospital e já recebeu alta. Segundo a polícia, um homem que seria miliciano morreu no confronto. Ainda no Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de um jovem que desapareceu depois de sair de uma festa da favela do Vidigal, na Zona Sul. Ele chegou a mandar uma mensagem, um vídeo para a mulher, dizendo que estava sendo perseguido. Hoje, as irmãs do jovem estiveram no IML para liberar o corpo. Samuel Maciel, de 22 anos, estava desaparecido desde a madrugada de domingo. Ontem ele foi localizado na Praia do Leblon, na zona sul do Rio. A gente foi descobrir realmente tudo ontem, a gente não sabe realmente o que aconteceu, a gente quer descobrir, entendeu? A gente está em busca realmente de resposta. O jovem havia ido à festa de um amigo na favela do Vidigal, na zona sul. Lá acabou se desentendendo com um convidado. Houve uma briga e a mãe do aniversariante resolveu encerrar a festa. Parece que o Samuel, que cismou com uma menina que estava lá, a menina grávida, acompanhada do marido, cismou que ela tinha que segurar o celular dele, dançar com ele, e o marido, enfim, fez uma satisfação com ele, aí começou a briga. Samuel correu por uma área de mata. De lá, mandou um vídeo para a esposa. Amor, sabe o que eu tinha muito? Aconteceu um caô aqui na favela do Vidigal. Estão tentando matar eu e o Carlinhos. Eu tô na captura, tô na rua, pela mata. Eu te amo. Amigos de Samuel já prestaram depoimento. A dona da festa disse à polícia que a morte de Samuel foi um acidente. Samuel correu pro Vidigal, na Avenida Niemeyer, para trás das pedras e caiu.
infelizmente, atrás das pedras. Não houve espancamento, não houve tráfico, nunca teve tráfico. Em Belo Horizonte, um frentista matou a ex-namorada grávida de 4 meses. Claudinei Moreira Bastos, de 44 anos, e Andréia de Oliveira, de 40, viviam um relacionamento marcado por agressões e ameaças. Mesmo grávida, Andréia decidiu se separar do companheiro com medo de sofrer mais violência. De acordo com o boletim de ocorrência, o frentista invadiu a casa da ex e disparou 4 tiros contra a vítima. Depois, se matou. Os corpos foram encontrados pelos vizinhos. A Polícia Federal descobriu um plano para resgatar líderes da facção criminosa PCC de presídios de segurança máxima. 11 suspeitos foram presos. O repórter Guilherme Lopes tem mais detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Guilherme. Quem que esses criminosos pretendiam libertar? Olá, Érica. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o plano principal era resgatar Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, chefe do 1º Comando da capital, e outros 5 integrantes da facção criminosa. Todos estão detidos em penitenciárias de segurança máxima, nas de Brasília e Porto Velho, em Rondônia. Esse plano foi descoberto com a ajuda do Departamento Penitenciário Nacional, que identificou que os advogados que defendem esses presos estavam intermediando a troca de mensagens entre os detidos e bandidos aqui do lado de fora que estavam arquitetando, planejando esse resgate, que inclusive previa o sequestro de autoridades para forçar a libertação desses presos. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados que foram expedidos pela Justiça nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também em Brasília. 11 pessoas foram presas, entre elas advogados e parentes dos líderes da facção criminosa. Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Um dos locais visitados pelos policiais federais foi a casa da mulher de Marcola, que fica em um condomínio de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. Todos esses integrantes da facção criminosa estão presos nas penitenciárias de segurança máxima administradas pelo governo federal desde 2019, quando, na época, a Justiça descobriu outro plano para tentar resgatá-los. Na época, eles estavam detidos em penitenciárias do estado de São Paulo. Marcola, que é o principal chefe dessa facção criminosa, foi condenado a 330 anos de prisão por diversos crimes. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. E em São Paulo e Alagoas teve ação de combate à sonegação fiscal. As empresas investigadas simulavam a venda de mercadorias que seriam da indústria de plástico, mas que na verdade nem existem. Entre os alvos estão empresas paulistas que teriam aberto filiais de fachada no estado alagoano para conseguir a isenção do pagamento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. De acordo com a Receita Federal, foram emitidas mais de 5 mil notas fiscais fraudulentas, que causaram um prejuízo aos cofres públicos de cerca de 76 milhões de reais. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 6 suspeitos apontados como responsáveis pelas empresas investigadas receberam tornozeleira eletrônica. Além de documentos fiscais, foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, armas, carros de luxo e dinheiro em espécie sem origem declarada. Um motorista de aplicativo foi sequestrado em São Paulo e a ação dos criminosos foi gravada. O homem está manobrando numa rua estreita na zona oeste da capital paulista quando é interceptado pelos criminosos. Um deles carrega uma arma de grosso calibre. A vítima, então, dá ré e, em seguida, um cavalo de pau. O automóvel bate na guia. Os bandidos alcançam o motorista. Ele é rendido e colocado no banco de trás do carro usado para o assalto. O homem foi libertado pouco tempo depois. O veículo dele ainda não foi encontrado. Uma tentativa de furto foi registrada em Fortaleza. O ladrão se aproximou de uma bicicleta e tentou levá-la. Mas o dono de um comércio percebeu e usou um pedaço de madeira para afastar o suspeito, que fugiu e ainda não foi identificado. A passagem de um ciclone extratropical por Santa Catarina provocou alagamentos e destruição. A Defesa Civil pediu que as pessoas evitem sair de casa.
várias cidades foram atingidas. Ruas ficaram completamente alagadas. No litoral do estado, os ventos chegaram a 100 km por hora, de acordo com a Defesa Civil. Em Bombinhas, um morador registrou o telhado de uma casa sendo levado pela ventania. Essa caixa d'água também foi carregada pelo vento e ficou enroscada na rede elétrica em Penha. O outdoor de um supermercado de Porto Belo não resistiu ao vendaval e foi abaixo. Meu Deus do céu! Falei que ia arrancar, velho! Falei que ia arrancar, velho! Misericórdia! Em Balneário Camboriú, um flutuante com quase 700 metros quadrados se desprendeu e ficou à deriva. O ciclone também causou prejuízos em Florianópolis. Este rio transbordou e árvores caíram. Em Gravatal, uma ponte não resistiu à correnteza do rio e um caminhão ficou entalado. A baleia beluga, que estava perdida no rio Sena, na França, morreu depois do resgate. O animal foi içado e seria transferido para uma bacia de água salgada, mas teve problemas respiratórios. Fazia 6 dias que a baleia nadava a cerca de 80 quilômetros de Paris e se recusava a receber alimentos. Especialistas optaram pela operação arriscada, porque a beluga, que é típica do Oceano Ártico, estava desnutrida já e não conseguia sobreviver na água quente e doce do rio Sena. A inflação nos Estados Unidos em julho não teve variação e no acumulado dos últimos 12 meses está em 8,5%. As projeções do mercado indicavam um crescimento de 0,2% no mês passado. Apesar da queda no preço da gasolina, houve aumento no preço dos alimentos. O resultado diminui a chance de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, decida por uma terceira alta seguida da taxa de juros. A próxima reunião do Fed está marcada para setembro. No quadro Faça as Contas, Salete Lemos comenta o sobe e desce da inflação e as taxas de juros pelo mundo. Olá, boa noite a todos. Então, você está acompanhando comigo, né? Desaceleração da inflação nos Estados Unidos. Você viu confiança na indústria no Brasil, deflação no Brasil, enfim. Os primeiros resultados de todo o esforço que vem sendo feito com a alta dos juros e, claro, a desordem que essa alta vem impondo em toda a economia, não só do Brasil, mas do mundo. Com a queda nos preços do petróleo, mercado internacional, os países respiram, permitindo projeções menos pessimistas para esse nosso dia a dia da economia, né? A alta dos juros que deixou acuados consumidores de todo o mundo vai aos poucos perdendo força no combate à inflação, que tira poder de compra dos salários, inviabilizando o consumo. E tanto isso é verdade, né, gente, que nós temos aí no Brasil o maior percentual histórico, mais de 70% da população endividada. Lembrando que a alta dos juros no Brasil ainda não parece estar definitivamente encerrada. De acordo com o próprio Banco Central, nesta semana, nós devemos ter ainda uma alta aí de 0,25 ponto percentual, que levaria os juros para 14% até o final do ano. Mas vamos lá. Com a inflação em queda, a expectativa do mercado e dos agentes econômicos é que tenhamos, nos próximos meses, melhores condições de negociação, tanto nos preços quanto nos salários e também nas dívidas. Afinal, gente, vamos lá. Se a alta nos preços do petróleo, mercado internacional, justifica a alta dos preços em geral e também a alta dos juros, por que não contar com a queda de preços do petróleo no mercado internacional também para a queda de preços em geral? Afinal, vamos combinar, energia elétrica e combustível são base na formação de todos os outros preços, principalmente alimento, né? Transporte, item básico na formação de preços. As projeções de inflação mais baixa para os próximos meses devem ser acompanhadas por todos nós consumidores na hora das compras. Afinal, olha aí, petróleo, baixou o petróleo, cadê a queda de preços? Temos de ter uma justificativa também
para preços menos abusivos. E vamos lá. Isso vale para nós e para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a queda nos preços dos combustíveis já está sinalizando também uma menor alta dos juros e um maior movimento na economia. Enquanto isso, China e Europa, né, gente, correm atrás dos prejuízos. A Europa, que só agora iniciou a alta dos juros, o aperto monetário no controle da inflação, a alta de preços continua. Pressões chegam fortes também na China por conta da guerra na Ucrânia. A todos uma boa noite e até semana que vem. O índice de confiança do empresário industrial brasileiro atingiu o maior patamar em 12 meses. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional da Indústria. Entre os fatores que mais influenciaram a alta está a redução de impostos da gasolina e da energia elétrica. Nesta gráfica, em Belo Horizonte, o volume de negócios aumentou muito nos últimos meses, principalmente depois da retomada dos grandes eventos. Estamos evoluindo tanto em faturamento quanto em vendas. Mês passado, nós batemos 1 milhão de vendas. Isso não acontecia há 27 meses. Além da impressão dos tradicionais convites, cartazes e panfletos, a empresa passou a investir no segmento de embalagens. A gente viu que na pandemia o brasileiro mudou o padrão de consumo, então começou a pedir muito mais em fast food. Para isso a gente trouxe máquinas de sacola, máquinas de copo, máquinas de produção de potes e vasilhas de papel. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o índice que mede a confiança do empresário está em alta. Entre julho e agosto, o indicador avançou 2 pontos e atingiu o maior patamar dos últimos 12 meses. O índice varia de 0 a 100 pontos. Neste mês, ficou em 59,8, acima da linha divisória de 50, que separa a confiança da falta de confiança. A recuperação do mercado de trabalho e a volta das atividades e serviços estão entre os fatores que mais influenciaram o otimismo do empresário industrial. Um outro fator que nós vimos também como extremamente importante foi a questão da desoneração dos combustíveis e da energia elétrica, que são 2 fatores de muito peso no custo dos industriais. Então, a partir do momento que houve a desoneração, a gente percebeu claramente que houve uma melhora na confiança dos empresários industriais. O índice de expectativas também subiu, alta de 1,5 ponto. O aumento reforça ainda mais a tendência de crescimento da indústria para os próximos 6 meses. No ano de 2019, nós tivemos um faturamento um pouco superior a 10 milhões. Então, eu pretendo e estamos trabalhando para isso, para que a gente supere esse número em 2022. A gente volta em 30 segundos. 4 pessoas foram presas por dar um golpe milionário numa idosa. Entre elas, a filha da vítima. Ela enganou a própria mãe para extorquir dinheiro e roubar joias e obras de arte. O repórter Tony Vendramini acompanha aí esse caso. Boa noite, Tony. Já se sabe qual foi o valor desse super golpe? Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Já sim, segundo a polícia, o golpe é estimado em 725 milhões de reais. 700 milhões apenas em quadros de pintores como Di Cavalcante e Tarsila do Amaral. Era a própria filha da vítima quem comandava esse esquema. Sabine Boguit é atriz e herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do país, o romeno Jean Boguit, que morreu em 2015 aos 87 anos. Jean foi um dos pioneiros no mercado das artes, dono de um acervo considerado um dos mais importantes do Brasil no século XX. Sabine conseguiu vender algumas das obras de arte para uma galeria em São Paulo, porque o Marchand é conhecido da família e não suspeitou de nada. A quadrilha contava com 7 integrantes, um deles morreu. 4 foram presos hoje, 2 continuam foragidos. O Slavo Kovuletic e Diana Stanesco são esses que estão foragidos, ainda vão ser localizados, ainda precisam ser localizados. Vamos acompanhar na reportagem da Aline Araújo como foi esse caso. Uma fortuna escondida embaixo da cama. Quadros como o Sol Poente de Tarsila do Amaral, que vale mais de 250 milhões de reais. Obras de Di Cavalcante e outros artistas internacionais estavam neste apartamento de luxo da Zona Sul do Rio. Todas foram roubadas de uma idosa de 82 anos, viúva de um dos mais importantes colecionadores de obras de arte do país.
Os responsáveis pelo crime foram 7 pessoas, entre elas a filha da vítima, que foi presa no apartamento junto com Rosa Stanesco Nicolau e o filho, Gabriel Nicolau. Rosa é companheira da filha da idosa. Os 3, junto com Jaqueline Stanesco, Slavo Vuletic, Diana Rosa Stanesco e Ronaldo Ianov, armaram um plano e roubaram 725 milhões de reais da idosa. A polícia descobriu que o golpe começou quando a vítima foi abordada por Diana, que se apresentou como vidente e disse que a filha dela iria morrer. A Diana disse então que iria levá-la até uma casa em Copacabana, onde ela iria fazer jogar os búzios, baixar as cartas e tal, enfim, ler a sorte para saber se aquilo tudo se confirmava e nesse momento ela confirmou que a filha da idosa sofria de um mal incurável que morreria. Aí ela levou a idosa para uma segunda vidente, que foi a Jaqueline Stanescos. Essa segunda vidente, ela fez o mesmo processo e confirmou que a filha iria morrer porque estava com um mal incurável. A terceira consulta da idosa foi com mãe Valéria de Oxóssi, que é Rosa Stanesco. O conselho da vidente foi fazer um trabalho espiritual para curar a filha. Em 15 dias, foram pagos 5 milhões de reais pelo tratamento. Ronaldo, que já morreu, e Slavo receberam o dinheiro. Quando a vítima desconfiou que se tratava de um golpe, parou de fazer os pagamentos. A idosa passou a ficar isolada sob o pretexto de que teria que ficar numa quarentena por conta da pandemia, ficou isolada dentro de casa e não podia se comunicar com ninguém. E a partir daí ela começou a sofrer uma série de ameaças, agressões, coações, enfim, para que voltasse a fazer pagamentos. A idosa foi mantida mais de 1 ano em cárcere privado, período em que as joias e obras de arte foram roubadas. A filha e a Rosa começaram a levar as obras de arte da casa, alegando que o quadro estava com mal olhado, com alguma coisa negativa, alguma energia negativa que precisava ser rezado. E levaram 16 quadros. Em abril de 2021, a vítima conseguiu fugir do apartamento e pedir ajuda. O caso só foi denunciado à polícia no início desse ano. 5 obras de arte foram recuperadas numa galeria em São Paulo. Outras 2 estão no Museu de Arte Latino-Americana em Buenos Aires. Hoje, no apartamento em Ipanema, 11 telas foram encontradas. Dos 725 milhões de reais, mais de 300 milhões já foram recuperados. Concluímos nesse exame preliminar que realmente todas as características daquelas telas que foram apreendidas, elas são compatíveis com realmente as telas autênticas. Os presos vão responder por cárcere privado, extorsão, roubo, estelionato e organização criminosa. Com exceção da filha da idosa, os outros integrantes pertencem à mesma família. E há pelo menos 20 anos, a polícia registra golpes aplicados pelo grupo. Todos envolvem a crença de prever o futuro. Todos eles têm muitos registros. Assim, as mais atuantes, vamos dizer, são mesmo a Rosa, a Diana e a Jaqueline, né, como vidência, né, nessa atividade de ler a sorte, de colocar cartas, búzios, trabalhos e tal. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 7 milhões de reais. A gente volta já. Rede TV News de volta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram um aumento de 18% nos salários de juízes e servidores do Judiciário. O texto agora vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Na prática, a decisão pode levar a remuneração dos ministros da Suprema Corte dos atuais R$ 39.293 para R$ 46.366. A reunião foi feita virtualmente pelo sistema interno do STF, ou seja, ninguém pôde acompanhar a votação.
Pela decisão, o reajuste de 18% será gradativo e deve ser concedido em 4 parcelas de 4,5%, 2 em abril e em agosto de 2023, e as outras em janeiro e em julho de 2024. Os magistrados também decidiram aumentar o orçamento do Supremo Tribunal Federal para o ano que vem, que deve passar dos atuais R$ 767 milhões para 850 milhões. Segundo este economista, os efeitos do aumento vão causar um impacto imediato nas contas públicas. A gente teve uma perda de poder aquisitivo muito grande com essa inflação elevada, com esse desaquecimento da economia, e um aumento salarial para os servidores públicos, que já ganham bastante nesse momento, poderia ser mais bem utilizado, pensando num país como um todo. A medida também gera aumento de salário para outros servidores do Poder Judiciário. É que, pelas regras, ministros do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, recebem 95% do salário de um ministro do STF. E os desembargadores, 95% do que recebe um magistrado do STJ. Isso significa que, se há um aumento no STF, proporcionalmente, os demais magistrados também terão reajuste. O que os ministros têm dito é de que este aumento no pessoal seria compensado por cortes em outras áreas, o que normalmente acaba sendo uma falácia, porque dificilmente se faz um omelete sem se quebrar ovos. Então, muitas vezes, o que acontece é que essa promessa acaba não sendo efetivamente cumprida e acontece não só o aumento do pessoal, como também a manutenção dos gastos anteriores no mesmo patamar. Agora, o texto seguirá para o Congresso Nacional. Inicialmente, será analisado pela Câmara dos Deputados. Se for aprovado, irá para o Senado Federal. Depois da análise e aprovação dos parlamentares, a decisão será enviada para o presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar ou vetar o texto. E no próximo bloco você vai saber o valor previsto para o salário mínimo do ano que vem. O intervalo é rápido. Até já. Rede TV News de volta. A ministra Rosa Weber foi eleita presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela toma posse no dia 12 de setembro. Rosa Weber vai substituir o ministro Luiz Fux. Além do Supremo Tribunal Federal, ela também vai presidir o Conselho Nacional de Justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito para o cargo de vice-presidente. A eleição é feita entre os próprios ministros do tribunal e são protocolares. Por tradição, a presidência do STF é sempre ocupada pelo ministro mais antigo que ainda não ocupou o cargo. Exercer a chefia do Poder Judiciário na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para uma juíza de carreira como eu, que está na magistratura há 46 anos, é uma honra inexcedível. E, em especial, nesses tempos tumultuados que nós estamos vivendo, o exercício deste cargo trata-se de um imenso desafio. Rosa Weber não vai cumprir os 2 anos de mandato porque se aposentará antes, em outubro de 2023, quando completa 75 anos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que define as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A previsão é de que o salário mínimo suba para R$ 1.294. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, determina as metas e prioridades para os gastos públicos do ano seguinte, além de oferecer os parâmetros para a elaboração do projeto da lei orçamentária. Segundo a LDO, o governo estima para 2023 um crescimento real de 2,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. O texto, sancionado hoje com vetos pelo presidente Bolsonaro, foi aprovado pelo Congresso Nacional em julho. Entre os trechos vetados está aquele que previa que a execução das emendas do relator, o chamado orçamento secreto, deveria observar as indicações de beneficiários e a ordem de prioridades. O Congresso ainda poderá manter ou derrubar os vetos presidenciais. Veja agora como foi o dia dos presidenciáveis. Jair Bolsonaro esteve no Encontro Nacional do Agro, em Brasília. O evento foi promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Durante o discurso, Bolsonaro afirmou que quer uma eleição sem desconfiança.
A ex-ministra da Agricultura e deputada federal, Tereza Cristina, o candidato à vice-presidência, General Braga Neto, e os ministros do Meio Ambiente e da Justiça, Joaquim Leite e Anderson Torres, participaram do evento. Ciro Gomes, do PDT, também esteve em Brasília. O candidato participou do encontro Diálogos com os Presidenciáveis Reforma Tributária. O debate foi promovido pelo Sindifisco, Fenafisco e a Anfip, entidades que representam os auditores fiscais do Brasil. Mais cedo, Ciro participou de um encontro promovido pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Simone Tebet, do MDB, esteve em Campo Grande e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A presidenciável deu entrevistas e fez gravações para a propaganda eleitoral. Vera Lúcia, do PSTU, deu entrevistas a uma rádio de Aracaju, em Sergipe. A candidata também participa agora à noite de uma live. Felipe Dávila, do Novo, visitou Santa Catarina. Ele fez uma palestra para moradores da cidade de Palhoça. Também esteve com empresários de Florianópolis e visitou um polo de tecnologia. Agora à noite tem uma reunião com a Associação dos Empresários da Grande Florianópolis e dá palestra para empresários de São José. José Maria Emael, do DC, se reuniu com a equipe de campanha e líderes do partido em São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevistas. Pablo Marçal, do PROS, também participou de entrevistas para a Rádio e TV em São Paulo. Ele também gravou campanha eleitoral. O ex-presidente Lula, do PT, não teve agenda pública, assim como Soraya Tronic, do União Brasil. A assessoria de Léo Péricles, do UP, não divulgou a agenda do candidato. O plano de governo dos candidatos à presidência é o tema da rodada de opinião. O programa de governo de Jair Bolsonaro começa com a seguinte frase: liberdade é tão importante quanto a própria vida. Em seguida, passa para subtópicos como liberdade econômica, religiosa e de expressão. O que causa espanto é que nos primeiros 4 parágrafos em que defende a liberdade, não há qualquer menção a outro direito caro ao cidadão: a democracia. Veja, é interessante esse divórcio entre liberdade e democracia no bolsonarismo. É que o conceito de liberdade foi distorcido, serve de escudo para mentir e atacar instituições. De resto, o programa recicla as promessas não cumpridas de 2018, mas com um tom mais populista. Já o programa de Lula, pelo que se viu até agora, tampouco é inovador. Fala em reforma tributária e fim do teto de gastos. Aliás, o teto já morreu para aprovar a PEC dos precatórios e agora o pacote eleitoral de Bolsonaro. Só falta mesmo o funeral. As prévias dos planos de governo dos principais candidatos mostram que todos eles se preocuparam em deixar claro que vão reforçar auxílios sociais. É o que pode render votos, afinal, a 50 dias das eleições. O presidente Jair Bolsonaro quer estender o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil. Lula fala em turbinar o Bolsa Família. Aliás, é um tema citado por todos eles, de Ciro Gomes aos nanicos. O que separa as propostas de Bolsonaro e Lula são as pautas de costumes e o modelo de Estado, uma economia liberal com privatizações e concessões e incentivos à iniciativa privada. Já o PT quer mais Estado, fim do teto de gastos, aliás, ampliar os gastos públicos e fortalecer sindicatos. A outra agenda é bem conhecida, começando por temas como aborto, políticas sobre drogas e armas. Já se sabe bem quem é a favor e quem é contra. O Rede TV News volta amanhã. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã.